Está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo e você é meu convidado para a gente continuar a nossa série de estudos dessa temporada. Eu falo continuar porque esse é o nosso terceiro encontro, a terceira semana dessa sequência que terá 13 encontros e nós estamos estudando a respeito das 3 mensagens angélicas. Esse tema é o tema para o nosso tempo, é a mensagem presente para esse tempo que nós vivemos. E é por isso que eu convido você a estar comigo não apenas hoje, mas a estar comigo em todas as outras semanas, acompanhando essa sequência de estudos. E se você perdeu os 2 primeiros episódios dessa temporada, eles já estão lá no youtube.com/bibliafácil ou no ntplay.com. Mas eu quero, antes de começar aqui o nosso estudo e cumprimentar os nossos convidados, eu quero oferecer para você esse guia de estudos, A Cura do Pecado. Aqui você vai ter, por exemplo, a resposta para a pergunta: o que é o pecado? Como surgiu esse mal, o pecado? Como se libertar de toda dor? Você vai ter aqui uma mescla de profecias de Daniel e de Apocalipse para você estudar. Mostrar para você mais de perto aqui o nosso guia de estudos. Esse guia de estudos que você está vendo aí pode ser seu sem que você pague nada, ok? Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e, inclusive, o envio para sua casa. O seu único trabalho é pedir. E você pode pedir de pelo menos 2 formas. Você pode pedir através desse link que está aparecendo aqui, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Quando você mandar a mensagem, automaticamente você vai receber uma mensagem de volta. E aí, nessa mensagem, você vai receber as instruções para fazer o seu cadastro, tá? Tem que fazer um cadastro rápido, colocar alguns dados ali que a gente precisa para enviar a revista para sua casa. Se você está me assistindo no horário comercial, você também pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 e nós temos uma equipe para lhe atender no horário comercial, ok? E eu quero cumprimentar mais uma vez aqui os meus convidados, nossos amigos. Nós já estamos juntos aí há 3 semanas estudando esse tema das 3 mensagens angélicas. Então seja bem-vindo Felipe, Larissa, seja bem-vindo o seu Abiel. Né? Eu só gosto de dizer que quem disse que é seu, né? Então o nosso Abiel aqui, né? É uma piada interna nossa aqui. Seu Abiel, seja bem-vindo. Gabriel, seja bem-vindo também. Rafael, sejam bem-vindos. Nós estamos nessa temporada aqui estudando com esses amigos que moram aqui em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. E a partir daqui, nós estamos transmitindo aí para sua casa. E se você me assiste de fora do Brasil, ou se você tem alguém, um parente, um amigo fora do Brasil, e você acha que ele vai ser beneficiado com esse conteúdo, então pega o link lá do YouTube, youtube.com/bibliafácil, manda lá no WhatsApp, no aplicativo de mensagem dessa pessoa, para que ela também possa assistir. Eu quero trocar aqui a minha revista pela Bíblia, quero fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje. Se você puder em casa, feche seus olhos, vocês aqui também, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender o Teu recado através do tema de hoje. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje, queridos, seguindo na sequência das 3 mensagens angélicas, é o que é temer a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. E por que a gente tem esse tema? Porque esse é um tema que aparece lá em Apocalipse capítulo 4. Ou melhor, Apocalipse capítulo 14, né? Nós estamos estudando ali o conteúdo das 3 mensagens angélicas em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. E você vai ver que essa expressão temer a Deus, ela aparece aí como um primeiro imperativo dessa mensagem. Na semana passada, nós estudamos a respeito do Evangelho Eterno e entendemos o que é o Evangelho Eterno, por que ele é eterno, e nós conseguimos
ter uma visão geral disso. Hoje, nós vamos descobrir o que é temer a Deus. E eu quero ler com vocês as 3 mensagens angélicas. A gente vai fazer isso em todos os programas para a gente conseguir decorar um pouco esse tema. Eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Tem alguma alteração de uma versão para outra, mas o sentido é o mesmo. Vamos ler a partir de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse é o texto das 3 mensagens angélicas que nós estamos estudando aqui. E hoje, de maneira especial, nós vamos estudar essa frase aqui, que está aí no capítulo 14, no versículo 7, né? O que o primeiro anjo diz. O primeiro anjo diz assim: Temam a Deus e deem glória. Hoje nós vamos vamos descobrir o que é temer a Deus, e na semana que vem nós vamos descobrir o que é dar glória a Deus ou glorificar a Deus. Então vamos nos concentrar nessa expressão temer a Deus. Há 3 imperativos aqui na primeira mensagem angélica. Você leu comigo aí. Primeiro ele diz: temam a Deus. Depois ele diz: glorifiquem a Deus. E finalmente ele diz: adorem a Deus. São 3 ordens que compõem a primeira mensagem angélica. Nós vimos lá no primeiro episódio que as 3 mensagens angélicas são a mensagem para o tempo presente, a verdade presente. Então, esses 3 temas são temas especiais, são temas essenciais, fundamentais para o tempo em que nós vivemos. Nós precisamos entender o que significa temer a Deus, nós precisamos entender o que significa dar glória a Deus e adorar a Deus. Por isso que é tão importante a gente parar em cada uma dessas partes. Bem, essa questão aqui do temer a Deus está presente em toda a Bíblia. Você vai encontrar várias referências. Por exemplo, em Jó, no capítulo 1, no versículo 8, quando Moisés está descrevendo, né, ou Moisés está escrevendo o que Deus falou sobre Jó, ele diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu não sei se vocês sabiam, mas o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Antes de Gênesis, Moisés escreveu Jó naquele segundo período de 40 anos da sua vida, né? Vocês lembram? Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos peregrinando com o povo no deserto. Então, naquele segundo período de 40 anos, ele escreve o livro de Jó. Então, já no primeiro livro escrito da Bíblia, você tem essa expressão temer a Deus, ou uma variação dela. Como eu disse, a expressão temer a Deus e suas variações aparecem várias vezes na Bíblia. E eu quero mostrar algumas para vocês aqui, porque ao ler essas vezes que a expressão temer a Deus aparece na Bíblia, a gente consegue entender o que é temer a Deus, ok? Vamos ler aqui esses 2 versículos aqui. Se você quiser procurar na sua Bíblia, nós vamos ler Salmo 2, o Salmo 2, versículo 11. Você de casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, sua caneta,
vai fazendo suas anotações e conferindo se o que eu falo está realmente na Bíblia. O Salmo 2, versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E esse salmo aqui é importante porque a gente já começa a perceber que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. É que na língua portuguesa a gente usa temor, e de maneira geral a gente usa a palavra temor mais como com a acepção de ter medo mesmo, né? Então eu temo aquela pessoa, eu temo aquela situação, mas no contexto bíblico, temer a Deus é diferente de você ter medo dele. E a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Agora, Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, se você tiver à vontade, abra sua Bíblia também em Hebreus, no capítulo 12, versículos 28 e 29. Aqui também tem essa repetição dessa expressão. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Na minha versão diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, quando a gente está num processo de adoração, o temer a Deus também entra. Temer a Deus tem a ver com adorar a Deus, ok? Bem, mas eu quero deixar isso aqui bem marcado. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Deus não espera que nós tenhamos medo dele. E se você olha na Bíblia, sempre que o ser humano teve medo de Deus, é porque o ser humano estava longe de Deus. Os seres humanos que tinham medo de se aproximar de Deus é porque eles não tinham intimidade com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós temos medo dele. E talvez tenha acontecido com você na sua infância, mas é comum às vezes os adultos dizerem assim: olha, não faz isso porque Deus vai te castigar, né? Menino, não pega esse bolo da geladeira porque Deus vai te castigar. E a gente cria as crianças, às vezes, tendo medo de Deus. Porque parece que o nosso Deus é um Deus que está ansioso para nos castigar. E esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que está ansioso para nos salvar. O que ele mais quer é se relacionar conosco em amor. Mas é verdade que quem está mais longe de Deus tem mais medo do que temor. Mas vamos continuar respondendo nossa pergunta aqui: o que é temer a Deus? Então, na Bíblia, a gente encontra várias recomendações, várias ordens de temer a Deus, baseadas nos atributos que Deus tem. O que são atributos? São as características de Deus. E Deus tem pelo menos duas espécies de atributos: os atributos que são comunicáveis e os atributos que não são comunicáveis. Vamos pensar aqui. O que seria um atributo de Deus não comunicável? Ou seja, que ele não passou para o ser humano. A sua eternidade, por exemplo, é um atributo de Deus não comunicável. Só Deus é eterno. Outra coisa, a sua onipotência ou a sua onipresença são atributos divinos que não são comunicáveis. Outros atributos de Deus são comunicáveis. Por exemplo, o amor. Deus é amor e ele atribuiu ou comunicou esse amor a nós, por isso a gente pode amar as pessoas, né? Outro atributo comunicável de Deus é a sua generosidade. E aí tem muitos atributos de Deus que são comunicáveis para nós. Esses textos bíblicos aqui falam de alguns atributos que Deus tem. Salmo 33, 8 e 9. Você pode procurar na sua Bíblia, eu vou ler o texto do jeito que está na tela aqui, porque eu destaquei algumas coisas para você. Salmo 33, 8 e 9 diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, um primeiro motivo para a gente temer a Deus é porque ele é o nosso Criador. E, amigos, essa questão da criação é fundamental. Se você já passou aí pela escola, você assiste TV, e você já deve ter percebido
que há um movimento forte tentando desacreditar a criação, como a Bíblia diz. Né? Teve ali, a partir da metade do século XIX, a criação da teoria da evolução, com o Darwin, e isso vem tomando força, não é? E alguns cristãos, inclusive, querem tentar fazer aí uma mescla da teoria da evolução com o modelo criacionista. E alguns cristãos têm criado o que a gente conhece como evolucionismo teísta. O que seria isso? Alguns cristãos estão defendendo que Deus é o criador, sim, mas ele teria criado através da evolução. Então, não em 6 dias, como diz a Bíblia, no 7º descansou, mas ele teria criado a partir de milhões de anos naquele processo descrito ali por Darwin da seleção natural. Bem, não é isso que a Bíblia diz. A gente pode temer a Deus e deve temer a Deus porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, conforme Gênesis descreve. Outro atributo de Deus, nós temos que temer a Deus porque ele é santo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. E aqui a gente está num texto poético da Bíblia, Provérbios, e tem um recurso poético que os autores bíblicos usavam, chamado de paralelismo poético. O que significa isso? A segunda frase confirma a primeira frase usando outras palavras. Elas estão em paralelo. Então, o temor do Senhor aqui nessa frase está em paralelo com o conhecimento do santo. Então, nós tememos a Deus porque ele é santo, ou seja, ele é separado. Deus não é igual a nós. Nós nunca seremos iguais a Deus, nem quando Jesus voltar e nós formos transformados. Por quê? Porque ainda haverá um abismo gigantesco entre aquele que é o Criador e aqueles que são a criatura. Então, nós nunca seremos iguais a Deus. Nesse sentido, ele é santo. Abacuque, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então, outro atributo de Deus é a sua pureza. E ele é um atributo comunicável. Nós podemos ser puros dentro da nossa esfera humana, dentro do nosso mundo pecaminoso, nós podemos sim ser puros. Não iguais a Deus, mas tentando sempre nos aproximar ao máximo do nosso modelo. E esse versículo diz que Deus não pode ver o mal. Não no sentido de que Deus não está vendo o que está acontecendo nesse mundo, mas é que o mal não faz parte de Deus, ou Deus não se agrada quando ele vê o mal. E você pode imaginar o que Deus pensa quando olha para o nosso mundo, não é? Muito bem, mas a gente ainda não respondeu à pergunta: o que significa temer a Deus? A gente já viu que a gente tem que temer a Deus, nós já vimos que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Nós já percebemos que a Bíblia diz para a gente temer a Deus por causa dos seus atributos, ou seja, ele nos dá um motivo para a gente temer a Deus. Deus nunca nos pede algo sem que ele tenha dado algo anteriormente. Deus nunca pede algo de nós sem que ele tenha dado a condição para a gente fazer aquilo. E quando ele pede para a gente temê-lo, é porque ele já deu motivos para isso e nós vimos a partir dos seus atributos. Agora, o que é temer a Deus? Vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. Então, temer a Deus tem a ver com praticar, ok? Eu queria que você guardasse isso. Temer a Deus tem a ver com prática. Temer a Deus não é apenas um conceito intelectual. Temer a Deus não é apenas falar da boca para fora. Temer a Deus tem a ver com o que você faz. E amigos, nós vivemos num período da história do cristianismo que há uma tentativa por alguns movimentos cristãos de separar fé e obras. Separar a prática daquilo que a gente crê. Separar o que eu acredito do que eu faço. Eu já ouvi várias vezes por aí alguém dizendo assim: olha,
O importante é ter fé em Deus. O que eu faço, o que eu como, o que eu visto, não, isso não é importante. O importante é ter fé em Deus. Mas na Bíblia, toda vez que você vê o conceito de fé, de temor, ele está ligado com algum tipo de coisa prática. Porque na mentalidade grega, que é a mentalidade que nós carregamos naturalmente conosco, o que é físico e espiritual estão bem separados. Os gregos pensam assim, né? Só a gente lembrar de Platão, que tinha o mundo das ideias e o mundo físico aqui, e essas coisas eram bem separadas. Mas na mentalidade hebraica, que é a mentalidade bíblica, não existe um conceito sem uma ação. Para a mentalidade hebraica, fé é ação. E uma fé, como diz Tiago, uma fé que não é revelada em obras, ela é morta. Então, nesse caso aqui, o temor do Senhor tem a ver com prática, ok? Mas vamos para outro texto aqui. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, diz assim: sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Olha que texto completo. Aqui, Moisés, pregando para o povo, escrevendo para o povo, ele diz assim, ele dá uma ordem: temam somente a Ele. E como é que o povo iria temer a Deus? Ele explica logo em seguida. Como o povo deveria temer a Deus? Guardando os seus mandamentos, dando ouvidos à sua voz e sendo fiéis a Ele. Percebem? O temor a Deus estava ligado com aquilo que o povo fazia. Bem, nós vivemos num país cristão. Tanto vocês que vivem aqui nos Estados Unidos, quanto você que vive no Brasil, ou na maior parte do mundo. Cerca de 1/3 do mundo é cristão. Então, quem vive num país cristão é acostumado com ouvir as pessoas dizendo: eu temo a Deus. Se você for até um bar e estiver lá cheio de pessoas bêbadas já, e você disser assim: quem teme a Deus? É muito provável que a maioria levante a mão, mesmo bêbado. Vai levantar a mão. Porque no conceito popular, temer a Deus é você acreditar que Ele existe, é você exercer algum tipo de fé sazonal, sabe aquela fé que aparece nas datas comemorativas, ou você de vez em quando fazer o sinal da cruz, ou ter uma Bíblia aberta lá na sala da sua casa. Só que na Bíblia, temer a Deus tem a ver com aquilo que você faz. De maneira mais direta, temer a Deus tem a ver com a guarda dos seus mandamentos, com a obediência. Então, se você precisa ir de casa, você precisa de uma definição do que é temer a Deus é obedecê-lo. Temer a Deus é obedecê-lo. E esse não é o único texto bíblico que liga o temor a Deus à obediência dos mandamentos. Vamos ver aqui qual foi o próximo que eu coloquei. Esse aqui é muito importante. Eu vou ler na tela porque eu fiz uns destaques ali, mas eu vou ler o Salmo 19. Vamos ler os versículos 7 a 9. Deixa eu ler esse texto todo para você. Vá prestando atenção e lembre-se daquele recurso poético que eu falei que tem nos livros poéticos da Bíblia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O paralelismo poético. Olha aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, olha o que foi que o salmista colocou em paralelo aqui. Lembrando que esse paralelo tem o mesmo significado. Ele colocou em paralelo a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Ou seja, para o texto bíblico, temer a Deus tem a ver
com a lei, tem a ver com os preceitos, tem a ver com o mandamento, tem a ver com os juízos. Então, quem teme a Deus de verdade, demonstra isso através da obediência. Quem teme a Deus de verdade, demonstra isso através de ouvir a Deus. Quando você lê na Bíblia a expressão ouçam a Deus, o povo ouviu a Deus, não é só da nossa audição, não é apenas a capacidade de receber um som e processar um som no cérebro, não é isso. Na Bíblia, quando diz assim, o povo ouviu a Deus, é porque o povo obedeceu. É como as mães dizem para os filhos, né? Meu filho, você não me ouve. Você não me ouve. É porque o menino, não é que o menino é surdo, né? É porque ele não obedece à mãe. Então, obedecer a Deus tem tudo a ver com o temor do Senhor. Agora, esse texto aqui é o texto definitivo para a gente entender essa questão do temor do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Por que esse texto é importante? Na língua original que a Bíblia foi escrita, no hebraico, esse ele tem o sentido de explicação. Então, esse texto poderia ser traduzido da seguinte forma: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: temam a Deus, ou seja, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. E aqui, o autor de Eclesiastes, que é Salomão, ele deixa muito claro que temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. Então, nós já entendemos aqui que a Bíblia não está falando de uma coisa teórica. E tem muita gente por aí que vive uma religião teórica. A pessoa conhece a teoria, a pessoa sabe o que Deus disse para fazer, mas isso não se configura, isso não se mostra na prática. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar agora um breve intervalo para você tomar aquela água, dar uma respirada, tentar processar o que você já ouviu, mas a gente volta já já para continuar desse ponto aqui, tá? Então, vai lá, toma aquela água, mas o Bíblia Fácil volta já já. Voltamos do intervalo, foi bem rapidinho, não é só para você tomar aquela água, e nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do temor a Deus. Mas antes da gente continuar o nosso tema, eu quero mais uma vez oferecer para você esse guia de estudos que tem um conteúdo que vai ajudar você a compreender melhor a Bíblia. Talvez você me olhe e diga assim: pastor, eu ouço você explicando a Bíblia, mas não consigo entender direito. Então, com esse material, estudando com calma, o conteúdo aqui é muito bom, com muitas ilustrações também, você vai poder ter na sua casa sem custo algum. Olha aqui mais de perto o material. Esse material vai para a sua casa, enviado pela Novo Tempo, sem que você tenha que pagar nada. Os Anjos da Esperança já pagaram. Você só precisa pedir, é o seu único trabalho. Você vai entrar agora nesse link, novotempo.com/escola bíblica, do jeito que está aqui na sua tela, novotempo.com/escola bíblica, e você vai procurar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário, aí coloca os seus dados lá, todos que são pedidos lá, clica em enviar e é só esperar que chegue na sua casa pelos correios. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e você também vai receber as instruções para fazer o seu cadastro e aí esperar para que o guia de estudos chegue na sua casa sem custo algum, tá bom? Mas vamos continuar aqui estudando esse tema. Nós vimos então que temer a Deus tem a ver com prática. E aí eu queria deixar isso bem marcado aqui para a gente.
não existe oposição entre graça e lei. Ok? Infelizmente, não muitos, mas alguns líderes religiosos querem colocar em oposição essas duas coisas que estão na Bíblia, a graça de Deus e a lei de Deus. Como se, ao receber a graça de Deus, você tivesse uma isenção das obrigações da lei. Como se elas fossem coisas que fossem antagônicas. Então, você recebeu a graça, agora não precisa mais guardar a lei. Esse não é um pensamento bíblico. No pensamento bíblico, nós já vimos que o temor de Deus está ligado com a obediência, que a graça de Deus está ligada com a obediência. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz: pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas vocês são salvos para as boas obras. Essa é a paráfrase do tema. Então, nós somos salvos, nós recebemos a graça para obedecer. E aí você me pergunta, de onde veio essa separação entre graça e lei que existe por aí? Bem, nós somos protestantes de maneira geral, né? Os cristãos, são divididos basicamente em 3 grandes áreas: os católicos, apostólicos romanos, os católicos ortodoxos e os protestantes. São talvez as 3 grandes áreas do cristianismo. E os católicos, ou os evangélicos, os protestantes, eles têm todos uma herança que vem da reforma protestante. E aqui a gente começa a entender por que hoje a gente tem essa separação entre graça e lei tão forte. Um dos grandes atores da reforma protestante foi Martinho Lutero. E Martinho Lutero era um monge agostiniano, ou seja, ele era da tradição que estudava e respeitava Santo Agostinho. Santo Agostinho era um teólogo, um filósofo, que na filosofia e na teologia nós dizemos que é neoplatônico. Ou seja, alguns filósofos gostam de dizer que ele cristianizou Platão. E o que Platão dizia? Platão dizia que existiam 2 mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo físico. E que esses mundos, eles estavam separados. E que o que realmente importava, o que era a verdade, estava no mundo espiritual. E quando alguém cometia algum erro no mundo espiritual, recebia como castigo um corpo. Então, para Platão, o corpo era a prisão da alma, era um castigo para a alma. E quando a pessoa morria, a alma voltava para o seu mundo das ideias. Bem, para Platão, então, o que era valioso estava no mundo espiritual e o que era inferior estava no mundo físico. Ok? Aí, esse conhecimento de Platão passa para um seguidor dele chamado Plotino. E o Santo Agostinho, que a gente falou lá, era um seguidor de Plotino, um discípulo de Plotino. Eles não conviveram no mesmo período, mas ele era um discípulo intelectual de Plotino. Então ele recebe toda essa carga de Platão, mistura com o cristianismo e passa para frente. E chega no nosso Lutero, que era um monge agostiniano antes de se tornar um protestante. E nós hoje, protestantes, recebemos muito da carga da teologia de Martinho Lutero. Então, por isso que hoje nós temos várias religiões protestantes que fazem essa separação entre lei e graça. Como se o que é espiritual fosse mais valioso e o que é prático fosse menos valioso. Mas para o mundo da Bíblia, tanto a teoria quanto a prática são tão valiosas uma quanto a outra. Não existe fé mais valioso que obras. E aí a gente lembra de Tiago, né? São Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Né? A fé sem obras é morta. As duas coisas andam juntas. São os 2 lados da mesma moeda, ok? Graça e lei não se separam. Muito bem, então vamos fazer uma revisão aqui. O que significa temer a Deus? De acordo com o que nós vimos e o contexto geral da Bíblia, temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é reverenciá-lo, temer a Deus é reconhecer que Ele é Criador e Santo, temer a Deus é venerar o seu santo nome, é afastar-se do mal ou do pecado e é obedecer.
Tudo isso é o que significa temer a Deus. Então, da próxima vez que alguém perguntar para você, ou para você de casa, você teme a Deus? Agora você vai poder falar com mais propriedade. Sim, eu temo a Deus. Eu temo a Deus porque eu respeito, eu reverencio, eu reconheço que Ele é Criador, eu venero o seu nome, eu tento me afastar do pecado, eu obedeço a Deus. É lógico que a nossa obediência não é uma obediência perfeita, porque nós não somos perfeitos. Só que, entenda o que eu vou falar agora. Eu espero que ninguém ouça apenas essa minha frase, ouça tudo que eu vou dizer. O problema não é pecar. O problema é você ser rebelde contra Deus. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o pecado é na vida do cristão como um acidente. Você está dirigindo o carro e de repente entra um outro carro na sua frente, você perde o controle e acontece um acidente. Você não programou aquilo. Assim é o pecado na vida do cristão. Ele acontece por acidente, não é programado. A rebeldia, aí sim, a rebeldia é você conhecer o que Deus quer e dizer, eu vou fazer o contrário. Conhecer o que Deus quer e dizer, não, eu não vou seguir. Aí você é um rebelde. Esse é problema. Porque para rebeldes não há salvação. Agora, para pecadores há salvação. Porque o pecador, quando ele peca, quando ele percebe que fez alguma coisa errada, ele corre para Deus para pedir perdão, e sempre há perdão para pecadores que se arrependem. Sempre. Muito bem. Agora vamos para alguns exemplos de temor na Bíblia. Algumas pessoas que temeram a Deus para a gente ver como isso acontece. Vamos começar com a história de Jó. Eu mencionei Jó lá no começo do programa, mas aqui a gente tem um pouco mais ampliado. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Essa descrição reaparece um pouquinho mais na frente, quando Moisés está reproduzindo aquilo que Deus fala sobre Jó. E aí, lá no capítulo 1, versículo 9, Satanás faz uma pergunta a respeito de Jó. Depois que teve aquela reunião no céu, você pode ler depois aí Jó, a partir do capítulo 1, teve uma reunião no céu entre Deus e Satanás fez uma pergunta. Ele diz assim, porventura teme Jó a Deus debalde? Essa palavra debalde é a tradução da palavra hebraica hinam, que quer dizer assim, sem interesse. Será que Jó teme a Deus sem interesse? Porque Satanás tinha dito para Deus assim, Jó só teme ao Senhor porque o Senhor protege a ele, a família dele, aos bens dele. E ele disse, se você mexer na vida de Jó, ele vai deixar de temê-lo. E aí a gente percebe, voltando só um pouquinho aqui, a gente percebe que toda a história de Jó é a história de um homem que temia a Deus independente do que ele tinha ou não tinha. E Jó é um excelente exemplo, porque quando Jó tinha tudo, ele temia a Deus, ele amava a Deus. Quando Jó perdeu tudo, ele continuou amando e temendo a Deus. Com Jó, a gente percebe que o que importa realmente na vida é ter a Deus. Se eu tenho ou não as outras coisas, não é tão importante quanto ter a Deus. Felipe? Aproveitando que o senhor tocou aí na questão de amor, o temor ele tem a ver com o amor também? Ou basta apenas eu ter o temor, mas não ter o amor? Eu acredito que um puxa o outro. O primeiro, As duas o amor, coisas né? estão totalmente envolvidas, entrelaçadas. Lá em Deuteronômio tem um texto que diz assim, temei a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, guardando os seus mandamentos. E aí a gente vai lá para João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E a gente viu que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, temor e amor, além de rimar, eles também são quase que sinônimos. Porque a gente teme a Deus, não é ter medo de Deus, já falei isso, né? A gente teme a Deus a partir do amor que nós sentimos por Ele e um amor que foi dado em retribuição ao amor que recebemos dele. Então, Felipe, temor e amor tem tudo a ver uma coisa com a outra. Aliás, aproveitando o que você disse, eu arriscaria dizer que só teme a Deus de verdade quem o ama. Quem o ama.
porque não dá para temer a Deus de verdade sem amá-lo. Outra pessoa que teve um temor a Deus foi Abraão. Abraão tem uma história linda, a gente não consegue se aprofundar nela aqui, mas Gênesis 22, 12, retrata o final de uma história das mais emocionantes na Bíblia. Abraão demorou 100 anos para ter o seu filho biológico. E quando ele teve o seu filho, ele amava aquele filho, Isaque. Amava de maneira assim, como um pai ama seu filho, mas ele tinha um elemento a mais, porque Isaque era filho de um milagre, que ele já era um idoso quando ele teve aquela criança. E aí Deus pediu para Abraão pegar Isaque, levar para cima do monte Moriá e sacrificar o seu filho. Gente, quando eu não tinha filhos, eu ficava lendo esse texto dizendo, deve ter sido difícil. Depois que eu tive meus filhos, aí eu digo, foi difícil. Porque imagina Deus pedir para você sacrificar o seu filho. Mas Abraão conhecia a voz de Deus, ele pegou Isaque, levou para cima do monte, levantou a faca, o cutelo, e quando ele ia sacrificar, Deus disse, para. E aí chega nesse versículo aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Na vida de Jó, temer a Deus foi continuar com Deus, mesmo quando tudo estava dando errado. Isso foi temer a Deus na vida de Jó. O que foi o temor a Deus que apareceu na vida de Abraão? Foi entregar para Deus o que ele tinha de mais precioso, o seu filho. E amigos, aqui é Deus falando com Abraão. Por que Deus diz, agora eu sei que você teme a Deus? Porque ele não negou o filho. E aí eu pergunto para vocês aqui, para você de casa, tem alguma coisa na sua vida que você ainda não entregou a Deus, porque é muito precioso para você? Tem alguma coisa na sua vida que Deus disse, olha, abandona, e você não abandonou ainda, porque aquilo é muito caro para você? Temer a Deus tem a ver com entregar para Ele tudo que Ele pede para ser entregue. Ou abandonar aquilo que Ele pede para ser abandonado. Abraão temeu a Deus e demonstrou o seu temor quando entregou o seu único filho. Muito bem, o verdadeiro temor a Deus vai gerar uma vida de obediência incondicional. Amigos, então, nós já temos aí quase 1 hora de conversa sobre o temor a Deus, e eu quero voltar com vocês agora para Apocalipse capítulo 14. Porque toda essa nossa conversa de hoje começou lá com as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem, Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Diz, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda tribo, língua, povo e nação. E ele disse em alta voz, temam a Deus. Então, o que o anjo, os mensageiros estavam dizendo para toda a terra? Eles estavam dizendo, tenham o verdadeiro temor, obedeçam a Deus. Ou seja, a mensagem que é urgente para o nosso tempo, a mensagem que é a verdade presente, é uma mensagem de obediência a Deus. E amigos, aqueles que querem falar de uma graça que não gera obediência, estão falando de uma graça que não é a graça bíblica. Você de casa está me ouvindo aí, está me assistindo, e você sabe que Deus espera que nós tenhamos uma vida que é uma vida de obediência a Ele. E temer a Deus, a mensagem do anjo poderia ser traduzida assim, obedeçam a Deus, ouçam a Deus, guarde os seus mandamentos. E ninguém aqui está falando de salvação pelas obras. Não é isso. Porque antes de o anjo falar, antes da mensagem vir com o temor a Deus, o que apareceu antes? O evangelho eterno. E o que é o evangelho? É a mensagem de salvação pela graça. Então, a mensagem dos 3 anjos não é uma mensagem legalista.
Não é. Não é uma mensagem de salvação pela lei, de jeito nenhum. É uma mensagem de graça, que nos mostra que a graça de Deus não se separa das obras. E aí eu gostaria que você fosse comigo para Tiago. Você volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Tiago está perto de Hebreus. Logo depois de Hebreus. E nós vamos ler Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14. O texto diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Amigos, nós precisamos entregar a vida a Cristo de tal forma que a nossa fé seja sempre demonstrada através das obras. E aí eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho na sua vida espiritual. Que tipo de vida você tem levado? De maneira geral, nós conhecemos o que é certo e errado. Eu sempre afirmo isso e eu tenho convicção disso, que o problema da maioria das pessoas não é saber o que é certo e errado. Nós sabemos de maneira geral o que é certo e errado. Talvez a gente não conheça um ou outro detalhe, mas nós conhecemos a lei de Deus. A gente sabe o que Deus quer de nós. O grande problema da vida cristã hoje é transformar a teoria em prática. É colocar na sua vida aquilo que está na sua mente. Nós frequentamos igreja aqui, né? Você deve frequentar uma igreja, você de casa talvez frequente uma igreja. E lá na igreja você ouve o seu líder espiritual falando da Bíblia. Se você está numa igreja bíblica, você ouve falar dos mandamentos de Deus. Você ouve falar da modéstia cristã. Você ouve falar que aquilo que você veste, que você come, que você faz, que você fala, tudo isso é uma demonstração da sua fé ou da ausência dela. Porque quem tem a verdadeira fé em Cristo se aproxima dele e vive como ele, semelhante a ele. E quem não tem a fé em Cristo vive como alguém que não conhece a Deus. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é agir como ele. Então eu queria que você avaliasse a sua vida agora. Vocês que estão aqui no cenário, você que está em casa, pensa um pouquinho a respeito de como tem sido o seu cristianismo. Você tem tido um cristianismo que é demonstrado quando você está conversando com seus filhos? O seu cristianismo aparece quando você está no seu trabalho? Ou você tem separado na sua vida os momentos religiosos e os momentos seculares? E quando você está no seu trabalho, você é desonesto, você não respeita as pessoas. Aí quando você chega na igreja, você muda o tom, você respeita as pessoas. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida integral. Você é cristão em todos os momentos. Na sua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, em todos os momentos. Eu queria que você conversasse com Deus sobre o temor. Pedisse a Deus para que você realmente tivesse o temor dele. E eu gostaria que você fizesse isso enquanto você ouve esse hino. A promessa era antiga, lembrada em cada geração. Muitos morreram com a esperança viva dentro do coração.
que o tempo chegou, ao mundo veio a luz, a chance de salvação estava em Jesus, contrariando as expectativas de uma soberba e vil nação. Deus enviou o seu amado Filho para outra missão. não veio para ser rei, poder e glória não quis, mas veio para salvar o mundo infeliz. Enfim a terra desceu, o Messias tão esperado veio para os seus e pelos seus foi rejeitado, mas o seu sacrifício de amor não foi em vão, eternamente ele reinará em meu coração. Hoje é dada a mesma promessa, de novo o Messias vem, não para plantar, mas para colher os frutos da semente do bem. Vem destruir todo o mal e um novo reino implantar ao lado do Salvador, para sempre irei morar. Enfim a terra virá, o Messias tão esperado. Ele vem para os seus e pelos seus será saudado, pois o seu sacrifício de amor não foi em vão, eternamente ele reinará em meu coração. Ele reinará em meu coração. Amém. É só quando Deus se torna realmente o Rei em nosso coração que a gente consegue entender o que é o temor a Deus. A questão é que alguns cristãos hoje querem um reino no qual o rei não reina. Em todo reino, quem governa, quem dita as regras, o rei. Mas alguns cristãos hoje querem um reino de Deus, no qual quem dita as regras são os súditos. E não é assim o reino de Deus. No reino de Deus, Ele é o rei. Ele diz o que é certo e errado. E aqueles que querem temê-lo precisam se submeter às suas ordens. Mas você sabe que a submissão às ordens de Deus não é um peso sobre os nossos ombros. Pelo contrário, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, nós somos os maiores beneficiados. A lei de Deus não veio para nos tirar a liberdade. A lei de Deus veio para nos proteger. E quando nós nos submetemos à lei de Deus, nós nos colocamos dentro do círculo de proteção divina. Você quer temer a Deus?
Então faça isso na prática. Entenda que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. É assim que você vai demonstrar o seu temor. E eu quero orar por você, para que Deus nos ajude a ter o verdadeiro temor. Feche seus olhos se você puder. Querido Deus, obrigado por todo esse esclarecimento bíblico. E a partir de hoje, Senhor, nós queremos viver no verdadeiro temor a Deus, que é demonstrado através das nossas obras. Te pedimos ajuda para isso, Senhor. E pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.